Olá pessoal, bom, hoje começa efetivamente o primeiro episódio do Porção Semanal de Literatura e hoje eu pretendo falar um pouquinho sobre Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que eu acho esse livro muito diferente dos demais romances da Jane. Você deve estar pensando, mas por que diferente se todos os romances dela normalmente giram em torno de um par romântico? Pois todos eles normalmente giram em torno disso. Mas o que eu acho que é uma grande diferença de Orgulho e Preconceito dos demais é que, na minha opinião, os diálogos presentes nesse romance fazem dele algo único. Alguns trechos, por exemplo, das várias conversas entre Mr. Darcy e Elizabeth precisam ser lidos, relidos e lidos mais uma vez para que possamos entender o que eles, em alguma das hipóteses de interpretação, podem dizer. Mas essa é uma das que eu considero uma das diferenças. Como algumas semelhanças, novamente nesse romance nós temos um enredo que gira em torno de um par, que no início não é caracterizado como um par romântico, nós só temos indício disso, mas que vai guiar toda a narrativa, assim como acontece nos demais romances dela. Então, como em todos os outros, nós temos aqui a análise do comportamento humano. Só que outra diferença dos demais romances, apesar da Jane estudar o comportamento humano em todos os romances dela, é que nesse romance essa análise do comportamento é personificada na Elizabeth, porque ela diz que ela é uma estudiosa de personalidades. Na minha edição, que é uma edição bilíngue da Landmark, está na página 55. E eu vou ler o trechinho aqui para vocês verem como a Elizabeth se coloca como uma estudiosa de personalidades, ou seja, uma estudiosa do comportamento humano. Ela está conversando, é uma conversa entre a Mrs. Bennet e o Mr. Bingley e a Elizabeth. Então ela diz assim: primeiro a Mrs. Bennet diz o seguinte: estou certa, ela acrescentou, de que se não fosse por tais bons amigos, não saberia o que seria dela, pois realmente está enferma e sofre muitíssimo, embora com a maior paciência do mundo, que sempre foi o modo dela, pois ela tem, sem exceção, o temperamento mais doce que já encontrei. Frequentemente digo às minhas outras meninas que elas não são nada comparadas a ela. Tem uma agradável sala aqui, Mr. Bingley, e uma encantadora vista para o passeio de cascalho. Não conheço um lugar na região que seja igual a Netherfield. Espero que não pense em abandoná-lo rapidamente, embora seu arrendamento seja de curto tempo. Seja o que eu fizer, será rápido, ele respondeu. E, portanto, se resolvesse deixar Netherfield, provavelmente iria em 5 minutos. No momento, porém, me considero bem instalado aqui. Isso é exatamente o que esperaria de você, disse Elizabeth. Você começa a me compreender, não? Exclamou ele, voltando-se para ela. Oh, sim, compreendo-o perfeitamente. Gostaria de tomar isso como um elogio, mas, por ser tão facilmente entendido, temo que seja piedoso. É o que é. Não quer dizer que um caráter profundo e intricado seja mais ou menos estimável do que um como o seu. Lizzie, exclamou sua mãe, lembre-se de onde você está e não se comporte da maneira com a qual está acostumada a fazer em casa. Eu não sabia disto antes, continuou Bingley imediatamente, que você era uma estudiosa de personalidades. Deve ser um estudo interessante. Sim, mas personalidades intrincadas são as mais divertidas. Elas têm, ao menos, esta vantagem. Então, aqui nós temos a Elizabeth admitindo que é uma estudiosa de personalidades e, portanto, uma estudiosa do comportamento humano. E como elementos sempre presentes no comportamento humano, nós temos aqui nesse livro, como em todos os outros da Jane, a presença das virtudes e dos vícios. O título, por si só, já nos traz dois. Pois o orgulho, que alguns até chegam a dizer que Mr. Darcy acha que é uma virtude em pessoas de sua classe social, que também está presente na conduta de outras pessoas. Mas no caso que o Mr. Darcy acha que o orgulho em pessoas da sua classe é uma virtude, está na minha edição na página 73. Ele diz assim: é uma conversa entre o Mr. Darcy e a Elizabeth, e ele diz o seguinte:
Talvez isso não seja possível para ninguém, mas tem sido o estudo de minha vida evitar tais fraquezas que sempre expõem uma forte compreensão ao ridículo. E a Elizabeth responde, tais como a vaidade e o orgulho. E em seguida ele a responde, sim, a vaidade é de fato uma fraqueza, mas o orgulho, onde há uma real superioridade de mente, o orgulho será sempre uma boa regra. E nisso ela se voltou para esconder um sorriso. Ou seja, ele acha que pela classe a que ele pertence, pela educação que ele recebeu, ele tem uma superioridade de mente e que o orgulho, no caso dele, seria uma boa conduta. Mas isso não quer dizer que o orgulho não está presente nos outros personagens, pois a Elizabeth também possui orgulho. E o preconceito, que é outro vício ao qual o título remete, nós temos no caso o preconceito que um tem para com o outro, entre o casal principal, e também que eles exercem com os demais. Por exemplo, todos os personagens são preconceituosos com Mr. Darcy, todos os personagens que ele conhece no decorrer da trama, pois o acham antipático e presunçoso. E também temos o preconceito que a própria família de Elizabeth sofre da família de Mr. Bingley. Então, o preconceito e o orgulho giram, né, em torno desse enredo o tempo todo. Um outro fato interessante relacionado a esse livro é que, primeiramente, ele foi nomeado pela Jane por First Impressions, ou seja, primeiras impressões. E faria todo sentido esse título, porque a Elizabeth antipatiza com Mr. Darcy e rejeita sua proposta de casamento baseada nas suas primeiras impressões, nas primeiras impressões que ela tem a respeito dele. Mas eu penso que Orgulho e Preconceito, além de ser um título que soa melhor, ele resume toda a trama. Pois é pelo orgulho que Mr. Darcy faz Mr. Bingley abandonar a residência em Netherfield e desistir de propor o casamento a Jane, desistir de levar esse relacionamento adiante. Por orgulho, ele também não demonstra previamente a Elizabeth, Mr. Darcy, no caso, que a ama, e isso quase compromete a felicidade dele, mas também a felicidade dela, visto que a felicidade de um depende do outro. Mas também, junto com o orgulho, está o preconceito. É por achar que sua classe, no caso a classe a que ele pertence, pela condição econômica que tem, é melhor educada, que ele faz as mesmas coisas, pois ele acha que Jane não merece ser elevada à condição que o casamento com Mr. Bingley a elevaria. E o mesmo pensam as irmãs do Mr. Bingley. A diferença é que nelas o orgulho e o preconceito continuam presentes na vida delas até o final do romance. Já Mr. Darcy vai arrepender-se do que faz. A Elizabeth, nela a gente também tem um orgulho próprio porque ela sabe do valor que tem. As irmãs de modo algum representam o caráter dela, mas apesar do preconceito que ela também tem com Mr. Darcy, ao saber das boas ações dele, que fez o que fez para salvar a reputação da irmã dela, da Lydia, e conhecendo também melhor o seu caráter, ela muda de opinião e deixa de ser preconceituosa e ela passa a ver realmente os defeitos que a sua família tem. Mas o que é importante ressaltar aqui é que tanto ela quanto o Mr. Darcy parece que nós temos alguns indícios de que eles percebem que esses defeitos existiriam mesmo que a família pertencesse a outra classe social, visto que a educação ela não significa, não é correspondente à posse que uma família tem, mas sim a educação que a família busca ter ou que os pais buscam dar para os filhos. E outro grande ensinamento que esse romance nos dá é o que um amor verdadeiro é capaz de fazer, porque Darcy vai relevar todos esses defeitos relacionados à família da Elizabeth em consideração à sua amada. E esse mesmo amor também vai compensar todos os problemas relacionados ao orgulho e preconceito dos demais que provavelmente a Elizabeth vai sofrer ao casar-se com Darcy, visto que inclusive uma tia dele viaja até a casa de Elizabeth somente para convencê-la a não se casar com Mr. Darcy, dizendo que isso vai ser uma humilhação muito grande para ele, de que ele estava prometido a outra moça, que era prima dele, que tinha uma condição econômica e social muito melhor. Então, ela pesa também
como diz, há duas balanças, a balança de todo o orgulho e de todo o preconceito, do orgulho e do preconceito dos demais, que ela vai sofrer ao casar-se com Darcy, e no outro lado da balança o amor dos dois. Então, esse amor vale qualquer coisa pelas quais ela possa passar ao escolher casar-se com ele. Então, resumindo, basicamente, todo esse sentido que esse título remonta, eu penso que ele não poderia ser melhor escolhido, na minha opinião, porque resume toda a trama em duas palavras. Além disso, além de todo esse diálogo entre orgulho e preconceito, entre todas essas relações com esses dois vícios, o livro também ressalta o que a negligência na educação dos filhos pode fazer. Primeiro, a negligência, por exemplo, na educação das irmãs do Mr. Bingley. Ele é uma pessoa, o problema na educação dele é que ele é muito influenciável. Por exemplo, nas pessoas das quais ele confia na opinião, ele se deixa influenciar muito facilmente, tanto que o Mr. Darcy o convence a se afastar da casa que ele tinha alugado e a desistir do relacionamento com a Jane, como eu comentei anteriormente. E as irmãs acham que simplesmente por terem uma condição financeira um pouco melhor, são superiores às outras pessoas com as quais elas passam a ter contato, principalmente com relação à família da Elizabeth. Mas na própria família da Elizabeth, nós temos dois grandes exemplos, três na verdade, mas uma delas é um pouco diferente, mas principalmente na Lydia e na Catherine, que tem o apelido de Kitty durante o romance, o quanto a negligência dos pais ali teve um resultado desastroso, pois elas são meninas fúteis que apenas se interessam pelos oficiais que chegam e vão embora da cidade. A mãe, a Mrs. Bennet, ela só quer, o único objetivo da vida dela é que todas as suas filhas se casem bem. E o pai acaba, no caso, casou-se com a sua esposa, levado pelo entusiasmo do bom humor e da beleza, e depois se decepcionou com a esposa e passou a negligenciar tanto o comportamento da esposa quanto o comportamento dessas suas filhas. E ele diz em várias partes do romance o quanto ele considera suas filhas estúpidas, tão estúpidas quanto sua esposa. A Elizabeth, em alguns momentos, até critica o pai por essas afirmações, mas é só no decorrer da trama que ele vai perceber o que aconteceu na trajetória das suas filhas por essa negligência com a educação. E o resultado dessa negligência na parte educacional é a vergonha pela qual toda a família passa ao presenciarem a fuga de Lydia com Mr. Wickham. Então, vejam o quão desastroso era negligenciar esse aspecto da educação dos filhos. O quanto isso foi prejudicial a toda a família, pois isso quase comprometeu todo o destino de todas as filhas ali, pois todas provavelmente seriam mal vistas, visto que uma das irmãs fugiu e não tinha se casado, fugiu com um homem e ainda não tinha se casado. Portanto, o tema da educação aqui, da educação dos filhos principalmente, ele pode ser analisado mais detidamente nessa obra, e é um tema muito rico em todas as obras da Jane Austen, e nesse livro principalmente, porque a gente tem, de certa forma, personificado também o desastre na educação dos filhos na Lydia e na Catherine. Então, é um tema riquíssimo também para se analisar nessa obra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. É claro que é uma análise resumida, cada livro tem sua riqueza e cada livro renderia uma análise muito maior, mas a ideia do canal aqui são análises mais curtas, para que também fiquem de fácil acesso e de fácil encaixe na rotina de cada um. Eu espero que isso também tenha os motivado a ler as obras da Jane Austen, a se interessar mais pela literatura, a perceberem o quanto a literatura pode contribuir no nosso conhecimento, na análise do comportamento também na nossa vida. Peço que vocês sigam o canal aqui na SoundCloud, divulguem esse episódio se vocês gostaram, comentem com seus amigos, mostrem, ouçam, repassem para outras pessoas.
Continue acompanhando a página tanto no Facebook quanto também no Instagram, visto que através desses canais eu vou divulgando sempre que tivermos novos episódios. Muito obrigada!